Bom, vamos fazer então o vídeo 8 do mesmo Sistemas Agroindustriais do Oliveira, porque ainda é nele que nós estamos e a gente fez um vídeo anterior, o vídeo 7, passou por isso aqui e chegou aqui. Estávamos aqui no fim do vídeo 7, onde tem um elo aqui, 2, 3, aqui tem 2 juntos, que foi aberto o varejo, 4 e o consumidor 5. E tem os ambientes e tem o fluxo de bens e serviços, que é daqui para a direita, e o fluxo de exigências e capitais, que é daqui para a esquerda. Tá bem? Então, indo adiante para ver, para sedimentar esses elos, olha o que discutiu aqui. O esquema apresentado distingue os componentes mais comuns, os 5 elos. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre a mesma coisa. Olha o tio de novo aqui na parada, citado, claro, ele escreve sobre isso. Então aqui está a cadeia, a indústria dos insumos, né? A indústria do insumo, ó, tem indústria no A e indústria no C. Indústria de insumos e indústria processadora. Então tem duas indústrias, duas não, né? Grupo de indústria aqui, e esse é o sistema agroindustrial. E a propriedade está no meio. Então ela é um elo do centro do agronegócio, né? Porque tem indústrias que fornecem insumos para ela, estão aqui, ela pega os insumos e produz boi, carne, galinha, porco, ovelha, leite e tal, e depois dá para os processadores industrializar, para a indústria aqui. Então estão os detalhes, aqui está bem descritinho o que é uma cadeia, é isso que tu tem que entender. E depois tem o consumidor, que é o ponto final de consumo. Aí o titio ainda dá mais uma explicadinha aqui, beleza? Daí tu não tem mais como não saber, só que aqui está falando só dos elos. Não está falando do ambiente institucional e organizacional, por enquanto. E depois aqui, segundo um outro autor, uma cadeia de produção agroindustrial. Tem outro modelinho, tem outras apartes, né, que se faz. Olha aqui de novo, olha o Batalha, que daí é um brasileiro lá, acho que é da USP esse professor. Unicamp, não me lembro. Mas enfim, ele é de São Paulo. E ele trabalha com isso, olha, já em 2000. Lembra quando é que foi o agribusiness que surgiu esse conceito dos Estados Unidos em 1950 e não sei o que, 4, eu acho, 7, 50, sei lá. Mas foi lá bem quando iniciando a Revolução Verde que começou a se falar em complexo agroindustrial, antes não se falava nisso. Depois os franceses no modelo Filière passaram a falar nisso em 60 e poucos, daí ali é o Malazes, lembra do Malária? É o Malazes, um autor lá que começou a trabalhar com isso, né? Mas o David Goldenberg é que os americanos que falaram o conceito de agronegócio. Bom, depois os brasileiros, nós, né, viemos trabalhando aí, no caso, mais em São Paulo, né? E daí, olha o desenho, ó, lá de baixo para cima, a pirâmide. A indústria de insumos manda para cá bens e serviços para cima. E esses caras aqui de cima, o consumidor, ele grita para baixo, eu quero carne assim, olha, ele quer carne assim, olha, ele quer carne assim, vai gritando para baixo. Então as exigências vêm vindo, mas ele que larga o pila lá. Ele larga dinheiro lá em cima, esse dinheiro, cada um pega um pouco desse dinheiro, paga seus custos, fica com lucrinho e compra aqui. E esse aqui também fica com lucrinho e compra aqui. Então a distribuição de exigências e capital é no sentido contrário do que mostra essa flecha, que é como é que andam os bens e serviços. Mas é o mesmo, ó, mesmo desenho, mesmo 5 elos, só que aqui não está debatendo o ambiente institucional e organizacional. E tu vai lendo, vai vendo outro organograma do milho, tem a curiosidade de dar uma olhadinha, vai aprendendo coisa. Fluxo de comercialização do milho no Brasil, dá uma olhadinha. Agora, se tu não quiser se esforçar, o que eu vou fazer, né? Outro autor, né? Cadeia de produção do trigo, ele está mostrando com mais complexidade, está abrindo mais os elos, né? E olha aqui de novo, bem parecidinho com o que a gente usa e o que é mais comum de todos. Ó, tem os fornecedores de insumos, os agricultores, aqui as fazendas, né? Aqui tem as indústrias processadoras, e aqui tem o comércio atacadista e o varejista, que não precisam estar separados, só pode botar comércio e varejo atacado, tudo junto, e o consumidor.
e que está lá em cima um ambiente institucional que está brigando e legislando, que fazem as normas, leis, resoluções, padrões de comercialização. Então, é os ministérios todos do governo, né, que depois nós vamos... A gente acha que o que a gente tem é melhor que esse, isso que a gente acha, ao menos mais didático. E aí tem o ambiente organizacional, que é o que a sociedade vai surgindo na volta para se organizando e vivendo dessa cadeia. E aqui está o fluxo de mercadoria, que é o fluxo, esse aqui é o fluxo de bens e serviços. Ó. E é o fluxo contrário, é o fluxo de capital e de exigências, porque esse cara quis ir para lá, entendeu? E daí eu acho que o autor aqui se perdeu e escreveu de novo aquela mesma coisa que está lá atrás, que nós já vimos, a ressenha no início desse. Ele escreveu a mesma, se repete, não se assusta, ele se perdeu, ele não fez um Ctrl-V, Ctrl-C, mudou de lugar, em vez de fazer Ctrl-X, ele deixou lá. Isso aqui já está ali para trás, a gente já viu aqui atrás, voltando, olha aqui, ó, como está aqui, ó, tá? É a mesma coisa, o autor só se perdeu na bagunça dele. Perdidaço ele. E depois tu vai lendo, vai olhando, tu vai entender bem o que é uma cadeia. O batalha dentro, olha aqui de novo, ó, produtor, cooperativa, indústria, cada um faz um pouquinho diferente, porque a cooperativa entrou no meio aqui e tal, mas o que tu tem que entender é aquele básico lá. Então esse cara escreveu muito bem sobre a gestão da cadeia de suprimentos, né, que isso aqui é um outro item que aparece lá para frente para nós. A gestão da cadeia de suprimento é como é suprida essa cadeia, como é que é feita a gestão de tudo isso, né? Como é que tem umas que nem tem gestão muito boa, mas a gestão, isso aqui é muito falado, ó, como é que é a gestão da cadeia de suprimento em bovinos? Não tem muita gestão, tal, mas as integradoras têm bastante gestão. E tu dá uma lidinha e vai, olha aqui, ó, representação dinâmica da estrutura de gestão de uma cadeia de suprimento. Ó. Fluxo de informação tem sempre, o que é isso? Isso aqui é uma cadeia. Ó. E os fluxos de produção e serviço, ó, tá para cá, e aqui o fluxo monetário tá para cá, tá vendo? E o fluxo de informação para lá e para cá. Nos dois, tá vendo? Acho que tá ruim de tu ver, mas tu não tem problema com o ruim de ver para ti. Sei porque eu estou fazendo isso, né? Se eu tenho, posso fazer isso, né? Porque você tem o material para te abrir, não precisa olhar na minha filmagem. Tu assiste a filmagem, depois tu olha, ó. Olha aqui, ó. Fluxo de informações vai para os dois lados. Fluxo de produto e serviço vai só para a direita e o outro vai só para a esquerda, né? Então aqui estão os elos de uma cadeia para te entender. Tá o cliente, consumidor, tá aqui no fim. É sempre a mesma coisa quando tu vai estudar a cadeia de suprimentos, né? E daí tu obrigatoriamente tu tem que dar uma lida no resuminho. Pô, como é que tu vai ler um produto e não vai ler o resuminho? Depois que tu olhou tudo, tu tem que olhar o resuminho, porque depois tu pergunta, escuta, do que trata aquele documento do Vanderlei Oliveira, que falou da cadeia de suprimento? Ele elencou, mostrou várias cadeias, suprimento deu uns conceitos, papapá, depois mostrou que do trigo, do milho e papapá, mas as cadeias na base são isso e isso, e concluiu que não sei o que, tu entendeu? Senão vai dizer que tu não pode ler isso aqui. Apresentava atividade, exercício após cada tópico, papapá, papapá, papapá. E se tu lê isso aqui, eu estou gastando aqui 11 minutos, mais o 11 que a gente já fez ali, para aquele, no vídeo 7, e agora vai dar mais uns 10, 11, então 22 minutos eu converso com você sobre esse material, e tu lê esse material, depois eu peço para ti um resuminho, e tu não consegue fazer um resuminho e contar o que tu leu, de quando foi produzido o documento, quem é o cara que produziu, qual era o objetivo dele, como é que ele fez, o que constava, tu não entende que resumo é uma coisa assim, é tu contar o suco, tu dá o suco para outra pessoa, mas é óbvio que só o suco a pessoa vai esquecer, mas tu leu, tu viu, tu olhou, tu mediu, tu olhou de novo, e sobra na tua cabeça que as cadeias têm esse desenho, essa particularidade desses 5 elos, com algumas variações segundo os autores, mas o preponderante são 5 elos, com o ambiente institucional e o ambiente organizacional, onde o institucional rege a cadeia por leis, normas e tal, e resoluções e tal.
E depois que tu tem fluxos, o fluxo de informação acontece para todo lado, né? Isso é uma coisa óbvia que o fluxo de informação vai para os dois lados. Mas o fluxo de bens e serviços anda da esquerda dos insumos e vai lá no consumidor. E o fluxo de exigências e de capital vem da direita, né, do consumidor e vai bater lá na indústria de insumos, né? Então isso, por exemplo, a carne Angus não é um exemplo típico, a carne Hereford. O consumidor dispõe-se a pagar, diz o que ele quer, paga para trás, aí o supermercado ou o seu frigorífico me produz carne Angus e Hereford, e o frigorífico diz para o produtor, ô produtor, faz isso para mim, me produz boi Hereford. E o produtor de boi pega insumos da cadeia, e sêmen, material genético e tal, e comida para poder produzir aquele boi. É disso que eu estou falando, entende? Então, passamos desse.